Queridos irmãos, nessa manhã o tema do nosso sermão se chama A Confiança Plena em Cristo. A confiança plena em Cristo. Amém, queridos? E para poder falar sobre esse tema, sobre confiança, sobre felicidade, sobre plenitude em Jesus, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, leitura a partir do verso 7. Filipenses, capítulo 3, leitura a partir do verso 7. Esse é um texto, queridos, que, apesar de curto, a nossa análise vai ser uma análise curta desse texto, é um texto riquíssimo, que fala sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo, tá? Então, vai demandar muito da nossa meditação, do nosso depositar de coração nesse texto e principalmente da iluminação do Espírito Santo para nos revelar as riquezas do Evangelho. Amém? Todos acharam? Filipenses capítulo 3, leitura a partir do verso 7, diz o seguinte: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, queridos? Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. No texto que nós acabamos de ler, nós lemos pérolas, riquezas da mensagem do Teu Evangelho, da sublimidade de Cristo, da pessoa gloriosa do nosso Mestre. Nos ajuda, Pai, nessa meditação. Nos traga espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. Iluminação espiritual para os nossos corações. Nós dependemos da Tua graça e do Teu poder para compreender e perscrutar as maravilhas do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, eu lembro que quando ainda era seminarista, teve uma noite, teve uma ocasião em que eu estava muito abatido, estava muito triste, estava me sentindo desesperançoso com a realidade, com a vida, por conta de algumas circunstâncias, por conta de alguns problemas, e eu dormi convicto de que eu não queria ser mais seminarista. Eu dormi convicto de que não queria ser mais pastor, por conta das circunstâncias que estavam me comprimindo de uma forma muito pesada naquele contexto. E eu lembro que, de uma forma surpreendente, eu acordei com uma alegria inexplicável, dada a forma como eu dormi no outro dia, né? Eu acordei com uma alegria inexplicável. E essa alegria, ela residia no fato de que Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, então as coisas iam andar bem. Que se Cristo ressuscitou, então as minhas circunstâncias,
os problemas e aquilo que eu me propus a viver no reino de Deus não eram vão, porque Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, então minha vida tem sentido. Se Cristo ressuscitou, todas as repetições que eu faço todos os dias ao acordar, ler a Bíblia, vir para a igreja, não são vão. Se Cristo ressuscitou, então existe descanso para o meu coração. E eu lembro que essa felicidade inexplicável, ela tomou meu coração de tal maneira em que aquele sentimento de abatimento que eu senti no outro dia desapareceu. Desapareceu. E era uma alegria soberana, porque ela não estava pautada nos eventos, nas circunstâncias, nos problemas, nas resoluções ou não desses problemas, porque não tinha resolução nenhuma para os problemas que eu estava vivendo, mas residia no fato de que Cristo ressuscitou. E essa alegria, ela apareceu no meu coração de forma soberana, que não dependia das circunstâncias que eu estava vivendo. E apesar de eu já conhecer Cristo, apesar de eu já crer no Evangelho, eu nunca tinha experienciado aquilo. Eu nunca tinha experienciado aquilo. E eu queria, nessa introdução, queridos, fazer uma pergunta para os irmãos. Será que temos considerado Cristo como aquilo que há de mais sublime e glorioso que nós já conhecemos nessa vida? Diante de tudo aquilo que a gente já experienciou, aquelas coisas maravilhosas que a gente já experienciou, imaginem tudo aquilo de bom que você já viveu. Imaginem tudo aquilo que você já experienciou. Diante de todas essas coisas, ainda assim, nós acreditamos que Cristo é aquilo que há de mais sublime e poderoso que a gente já viu? Essa é a pergunta que eu queria deixar para os irmãos. Se a resposta for negativa, de duas uma. Ou nós precisamos ser apresentados ao Evangelho e à obra de Cristo, ou nós precisamos caminhar de forma mais profunda em conhecer Jesus, em conhecer a sua obra redentora. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O meu desejo nessa manhã, queridos, é o mesmo desejo do apóstolo Paulo, quando ele disse à igreja de Colossenses: eu digo isso para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esse é meu desejo nessa manhã, queridos. Que sejamos enriquecidos da plenitude e da glória de Jesus. Para que a gente saia desse culto e vá viver a nossa vida com a plena convicção de que nós não vimos nada parecido com Jesus em tudo aquilo que a gente já experienciou. Esse é meu desejo, queridos. E é exatamente sobre isso que o texto de Filipenses que nós acabamos de ler, ele fala. O texto ele fala de um encontro que Paulo teve com Cristo que mudou drasticamente a sua vida. Um encontro maravilhoso, estonteante, que fez a vida de Paulo nunca mais ser a mesma depois de encontrar com Jesus. E essa é uma pergunta que a gente também deveria se fazer. Quando o Evangelho nos foi apresentado, quando Cristo chegou na nossa vida, a gente pode dizer com autoridade: a minha vida nunca mais foi a mesma. O poder da glória e da sublimidade da presença de Jesus tem impactado o nosso coração, tem deixado a gente estonteado de tamanha maravilha. Paulo, caminhando na estrada para Damasco, tinha como objetivo capturar cristãos, né? E vale ressaltar, vale abrir um parêntese,
que Paulo era um judeu extremamente zeloso, que participava de uma seita religiosa extremamente rigorosa, do farisaísmo, ao qual se opôs ao ministério de Jesus em todo o tempo. Era esse mesmo Paulo que estava se dirigindo para a estrada para Damasco para capturar alguns cristãos e levar de volta para Jerusalém preso. Mas no meio da estrada ele encontra com Cristo ressurreto. E a vida de Paulo depois daquilo nunca mais foi a mesma. Paulo percebeu a encontrar com Jesus uma plenitude e uma presença que ele nunca havia percebido, que ele nunca havia encontrado em nenhuma das suas observações meticulosas da lei de Moisés. Ele encontrou a glória do Filho de Deus. E ele percebeu que na sua vida, de uma forma geral, tudo deveria, a partir daquele momento, convergir no Evangelho. Convergir na obra poderosa e real de Jesus. E a partir daquele momento ele percebeu o que verdadeiramente é ser feliz. O que verdadeiramente é encontrar felicidade. E quando nós olhamos para o tema central da carta aos Filipenses, a gente vê isso. O tema central da carta aos Filipenses é a alegria em Cristo Jesus em meio às lutas e os sofrimentos, em meio às dores. Talvez hoje a gente chegue aqui dessa forma, abatido pelas circunstâncias, com algumas inquietações no coração, mas mais uma vez eu repito, o meu desejo é que a gente seja inundado dessa alegria soberana, que reside em Cristo Jesus, que é capaz de existir no nosso coração independente dos problemas, independente das circunstâncias. Por isso, alguns teólogos falam que a alegria de Jesus, ela é soberana, ela simplesmente se instaura, reside e permanece lá, apesar dos problemas. E para poder falar sobre esse texto, queridos, eu queria tratar sobre 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o que é lucro e o que é perda na perspectiva do Evangelho. O que Paulo considerava perda? O que Paulo considerava lucro? Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o conteúdo da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo ele também se dedica a falar sobre o caráter da mensagem que mudou a sua vida. E por fim, nós vamos falar do que se trata conhecer Jesus. Do que se trata conhecer Jesus? O que nós queremos dizer em se aprofundar na presença de Cristo? Então nós vamos falar sobre esses 3 temas. Amém? E num primeiro momento, queridos, o apóstolo Paulo ele deseja nos revelar que nenhum esforço humano, que nenhum esforço em tentar ser feliz, nenhum esforço em tentar ser reconhecido, nenhum esforço em tentar encontrar sentido para a vida, esforço em tentar ser próspero, seja na realidade que for, é sinônimo de lucro para a nossa vida. Mas, na verdade, é sinônimo de perda. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: para mim o que era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. E por que Paulo está dizendo isso aqui, queridos? Porque Paulo está condenando um falso ensino dentro da igreja de Filipenses, dos Filipenses, que era qual? A ideia de que para a salvação em Cristo Jesus precisava se acrescentar mais algumas coisas, como a circuncisão, como a guarda de datas judaicas, como a guarda de dietas que eram prescritas na lei. Ou seja, o que começou a ser pregado dentro da igreja aos Filipenses? Que a crença no Filho de Deus não era o suficiente. Precisavam se guardar mais alguns elementos. E quem eram esses falsos profetas? Judeus que se converteram ao cristianismo, mas entendiam que algumas práticas do judaísmo precisavam ser preservadas. Só que em Cristo Jesus, queridos,
todas essas práticas, todas essas leis cerimoniais, elas são ressignificadas pela obra completa e definitiva de Jesus. E é importante nós abrirmos um parêntese aqui no sentido de que o objetivo de Paulo não é se opor à cultura judaica. Tá? Existiam muitos cristãos que se converteram ao evangelho e eram judeus e queriam manter algumas práticas judaicas por conta da sua identidade israelita. E Paulo nunca se opôs a isso. Paulo acabou se opondo àqueles que queriam acrescentar à obra do evangelho alguns elementos para a salvação. Era isso que Paulo estava combatendo. E ele diz o seguinte: olha, vocês se gloriam desse ensino, vocês se gloriam dessa realidade, mas eu teria motivo para me orgulhar, me gloriar muito mais de tudo isso. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou israelita, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se existe alguém que poderia se orgulhar dessas práticas, sou eu. Eu era um verdadeiro judeu. E por que Paulo diz isso, queridos? Porque esses judeus que residiam na igreja de Filipos eram judeus que não eram de sangue. Eles não eram judeus israelitas. Eles eram judeus convertidos ao judaísmo na Macedônia. Então, o que Paulo está dizendo, queridos? Se eu pudesse me orgulhar dessas coisas, eu poderia me orgulhar muito mais, porque eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um israelita de sangue. Eu sou descendente de Jacó. Mas até mesmo para mim, isso é sinônimo de perda. Mas até mesmo para mim, que poderia me orgulhar de todas essas coisas, isso é sinônimo de perda de tempo, de perda de esforço, de perda da vida. Isso para mim é sinônimo de perda. Porque quando Paulo se encontrou com Cristo na estrada para Damasco, ele percebeu que o favor divino, ele não é abraçado pelo povo de Deus na medida em que nós observamos meticulosamente, rigorosamente a lei, mas na medida em que cremos, mediante a fé, que toda justiça reside em Deus e todo perdão a gente obtém por intermédio de Cristo. E quando ele se deparou com essa verdade, ele falou: tudo que eu vivi era perda de tempo. Não que não houvesse virtudes no judaísmo, tá, queridos? Existia virtudes no judaísmo. Mas o tipo de espiritualidade que Paulo fomentava não era um tipo de espiritualidade que pavimentava o caminho para Jesus. Uma espiritualidade pautada na fé, na crença dos seus próprios pecados e na necessidade de um Messias. A fé de Paulo estava pautada na observação rigorosa da lei. Mas quando ele percebe a fé em Cristo Jesus e a salvação por intermédio da graça, ele fala: olha, tudo isso é perda de tempo. Tudo isso é perda comparado à sublimidade de Jesus. Comparado à glória do Cristo ressurreto. Tudo é perda. E Paulo vai além, queridos. Paulo vai além. Ele diz o seguinte: olha, não só a observação da lei era perda para mim, mas eu considero tudo como perda. Tudo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Que todos os esforços humanos em tentar buscar felicidade, em tentar redimir a própria vida, em trazer algum tipo de redenção para o nosso coração, em buscar por valorização, identidade, reconhecimento, são rigorosamente nada se comparado à sublimidade, à plenitude de Jesus e da sua obra acabada na cruz. Nada se compara.
Não só os esforços religiosos, do moralismo farisaico, ou de qualquer religião, de credo qualquer, mas qualquer esforço, querido, qualquer esforço no trabalho, qualquer esforço na vida acadêmica, estudantil, qualquer esforço na nossa casa, qualquer esforço nos ministérios que a gente faz aqui, comparado à plenitude de Cristo, não é nada. Não é nada. Comparada à obra de justificação de Jesus, não é rigorosamente nada. Ah, pastor, mas você está dizendo que não existe valor na minha casa? Que não existe valor na igreja? Que não existe valor no trabalho? Que não existe valor na política? Que não existe valor na vida acadêmica? Existe valor em tudo isso. Todas essas coisas são uma virtude de Deus, que Deus ele nos dá para que a gente possa exercer a vontade dele. Mas o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a nossa vida em casa, os nossos esforços em casa, os nossos esforços na família, são absolutamente nada se não convergirem no Evangelho. Os nossos esforços na igreja não são rigorosamente nada se não convergirem no Evangelho e na obra redentora de Cristo. Todas as coisas precisam convergir em Jesus. Porque senão, queridos, todos os nossos esforços são perda de tempo. Porque ética sem evangelho é moralismo. Sem o evangelho nas nossas famílias, a gente pode destruir a nossa família. Sem o evangelho no ministério na igreja, a gente pode destruir a igreja. E eu vou além, queridos. A meditação nas sagradas escrituras, sem que isso seja feita à luz do evangelho, pode ser um perigo. Pode ser um perigo. Porque a mensagem que nós professamos, ela converge em Jesus. Então a nossa casa sem o evangelho pode dar lugar ao orgulho, à arrogância. A nossa casa sem o evangelho pode dar vazão à falta de arrependimento e consciência do pecado. A nossa casa sem o evangelho pode trazer uma casa sem perdão, sem misericórdia, sem graça. A igreja sem o evangelho pode gerar dissensão, ruptura, falta de comunhão. Política, uma percepção política sem um coração firmado no evangelho causa dissensão. Divergência política passa a se tornar mais fundamental no nosso coração do que a fé que a gente professa. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo: eu perco todas as coisas por causa de Jesus. Eu abandonei todas as coisas por causa do Evangelho, porque no Evangelho eu percebi que não são os meus esforços que vão me trazer algum tipo de plenitude para poder viver, mas a minha confiança em Cristo Jesus. O Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre isso, ele fala o seguinte: qualquer confiança depositada em nossos esforços, que não brotem da nossa confiança na obra graciosa de Jesus, é perda de tempo. É perda de tempo. É destruir a nossa família, é destruir a igreja, é destruir tudo aquilo que a gente considera caro na vida. Porque não existe vida que se sustente sem a ética do reino de Deus. Sem a ética do evangelho, banhada de graça, banhada de favor, banhada de misericórdia, banhada de reconhecimento de pecado, arrependimento. Não existe, queridos, não existe. E Paulo aprofunda mais ainda esse entendimento. Ele diz assim: olha, eu considero tudo como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Queridos, esterco
Excremento é exatamente o que vocês estão pensando. É exatamente o que vocês estão pensando. Paulo considera todos os seus esforços em buscar redenção para a sua vida esterco. Em outras traduções, para poder ficar mais bonitinho, o texto fala lixo. Mas no original é esterco. E qual que é a ideia desse texto? Lixo, queridos, é descartável, né? A gente joga fora e não vive mais com esse lixo, a gente simplesmente descarta. Paulo ele está dizendo, queridos, que quando nós encontramos com Jesus, os nossos esforços precisam ser descartados, precisam ser jogados fora. A nossa confiança precisa residir no fato de que Cristo ressuscitou, de que Cristo nos perdoa, de que Cristo nos salva, de que Cristo nos livra de todo mal. É Cristo, é Cristo. Por isso, nós devemos considerar os nossos esforços pessoais em tentar dar algum tipo de sentido para a nossa vida, lixo, que deve ser descartado. É Jesus que deve governar a nossa vida, queridos. É Jesus que deve governar a nossa vida. Por isso, Paulo diz: eu considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado nele. E ser encontrado nele. Agora, queridos, o apóstolo Paulo ele fala sobre o evangelho que gerou todo esse maravilhamento de Paulo. Ele vai falar do conteúdo do evangelho. Ele vai falar do conteúdo dessa mensagem que tornou a vida dele diferente. Ele diz o seguinte: olha, eu considero tudo como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E se baseia na fé. Queridos, se nós entendermos essa mensagem, se nós entendermos esse versículo, a gente entende aquilo que há de mais central na nossa fé. Aquilo que há de mais central naquilo que a gente professa diante do Senhor. Paulo está dizendo, queridos, que os nossos esforços em tentar ser feliz, em tentar ser próspero, em tentar encontrar sentido para a vida, em tentar encontrar algum tipo de senso de identidade, encontrar valor, encontrar tudo aquilo que a gente busca para a nossa vida, é fruto do nosso próprio mérito. A gente busca isso, a gente quer isso. Nós achamos, no fim das contas, que a nossa redenção depende de nós mesmos. Então existe uma dificuldade em entregarmos o nosso coração para Jesus. E o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essa relação, ela é uma relação desigual. Imaginem, queridos, que colocar nossa confiança nos nossos esforços é como uma grande balança. De um lado da balança a gente tenta fazer pesar as nossas virtudes. De um lado da balança a gente tenta pesar o quanto a gente é bom, o quanto a gente é generoso, o quanto a gente é legal, o quanto a gente é esforçado. Mas do outro lado da balança pesa muito mais os nossos pecados. Do outro lado da balança pesa muito mais as nossas fragilidades. Por isso, por mais esforçado que a gente seja para tentar encontrar algum tipo de sentido para a vida, sempre tem uma válvula de escape para inquietação no coração. Para incredulidade, para irritabilidade. Ainda que a gente seja muito esforçado para poder conseguir as coisas que tanta gente quer. Porque o peso da balança é desigual. O peso da balança é desigual. Por mais força que a gente tente fazer pesar um lado da balança, o outro lado sempre vai pesar mais. Nós somos pecadores.
Nós somos frágeis. E por isso Paulo ele diz que não quer ser encontrado em Cristo através da justiça que promove, que acontece por intermédio da lei. Porque se a gente quiser viver pela lei, a gente vai ser julgado pelo padrão da lei. E a balança da lei é desigual, queridos. Sempre vai pesar o lado do nosso pecado e da nossa fragilidade. Sempre, sempre. E é por isso, queridos, que a mensagem que deixou Paulo maravilhado, desconcertado, é a mensagem de que Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Aquelas leis que nós não poderíamos cumprir. Para se colocar como oferta diante do Pai. E nos dar o favor que tanto nós precisamos, o favor eterno. O cristianismo, queridos, é a única religião em que, numa aliança estabelecida entre Deus e o homem, Deus é o Deus fiel da aliança de um lado e o próprio Deus também é ofertante do outro lado, pelo favor divino. Porque a salvação no cristianismo é de cima para baixo. Na aliança que Deus estabelece com o seu povo, o Senhor é o Deus fiel de um lado da aliança, ao mesmo tempo que Ele é o servo sofredor do outro lado da aliança. Esse evangelho, ao mesmo tempo que é escandaloso, ele é maravilhoso. Porque Cristo é tanto o leão da tribo de Judá, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a majestade humilde. Ele é a majestade humilde. Ele é o rei, mas também é o servo sofredor. Foi esse evangelho, queridos, que mudou a vida de Paulo completamente. Completamente. Esse evangelho que, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é escandaloso, porque conta a história do Filho de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado da humanidade. Nenhuma outra religião, nenhum outro credo, nenhuma outra fé prega esse tipo de fé. Prega esse tipo de crença. Nós temos um Deus que se compadece do seu povo e entra na história humana para abraçar os nossos sofrimentos e a nossa dor. Por isso, Paulo queria ser encontrado em Cristo Jesus, não pela justiça da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Nós devemos buscar ser encontrados em Cristo mediante a fé, depositando nosso coração e a nossa esperança no senhorio de Cristo. De Cristo. E por fim, queridos, depois de falar o que é perda, o que é ganho no Evangelho, na perspectiva do reino de Deus, depois de falar sobre o caráter e o conteúdo do Evangelho, Paulo ele fala que deseja conhecer Cristo. Diante dessa graça que me alcançou, eu quero conhecer mais da obra daquele que me redimiu. Eu quero conhecer mais de Cristo. Eu quero me aprofundar nesse evangelho. Eu quero me deslumbrar ainda mais com essa verdade. E Paulo ele diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Esse era o desejo de Paulo. Conhecer o poder da sua ressurreição e os sofrimentos de Cristo. Essa é a forma que Paulo quer conhecer Jesus. Mas antes de nós falarmos aqui, queridos, o que é conhecer Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a nossa fé não se trata simplesmente de ideias, simplesmente de palavras vazias. A nossa fé se trata de uma pessoa. De uma pessoa.
Uma pessoa que morreu, ressurgiu e se encontra presente na vida da igreja por intermédio do Espírito Santo. Nós nos relacionamos não com a letra fria da lei, nós nos relacionamos com uma pessoa. Nós nos relacionamos com Jesus. Por isso, quando Paulo ele fala que o seu desejo é conhecer Cristo, a palavra conhecer aqui, queridos, é uma palavra grega chamada gnosis. E essa palavra ela traz a ideia de um conhecimento cognitivo, de um conhecimento racional, mas principalmente de um conhecimento que se baseia na iluminação, na revelação espiritual. Essa é a gnosis. Esse é o tipo de conhecimento que Cristo nos chama a ter dele. Um conhecimento que não se baseia só em doutrina, em teologia, mas num encontro pessoal com Jesus. Porque conhecimento doutrinário até os demônios tinham. Conhecimento doutrinário, ímpios possuíam sem se converter ao Evangelho. Conhecimento doutrinário, Judas teve. Nós precisamos da gnosis, da revelação da pessoa de Cristo. E como que Paulo fala isso? No conhecimento do poder da sua ressurreição. O que Paulo está querendo dizer aqui, queridos? O poder da ressurreição é aquele poder que foi empregado em Cristo Jesus quando ele morre e ressurge e é colocado à destra do trono de Deus. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, também fala que esse mesmo poder que foi empregado em Cristo para a ressurreição é o mesmo poder que atua na igreja. É o mesmo poder que atua na igreja. E Paulo está dizendo que quer conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Esse poder que Cristo ministra sobre a igreja, sentado à destra do trono de Deus. Esse poder que nos traz a convicção, queridos, de que a igreja triunfa sobre o pecado. Esse poder que nos traz a convicção de que a igreja triunfa sobre a culpa. Esse poder que nos traz a convicção de que a igreja triunfa sobre o inferno. De que a igreja triunfa sobre a morte. De que a igreja triunfa sobre o medo. É esse o poder que Paulo queria conhecer. Essa gnosis, esse conhecimento, essa iluminação que nos tira da zona de conforto e nos faz ficar face a face com Cristo ressurreto na nossa vida. Esse é o tipo de conhecimento que Paulo chama a sua igreja a ter. É perscrutar o poder da ressurreição de Cristo que é empregado sobre a igreja e nos faz triunfar sobre todas as coisas. Sobre o pecado, sobre a culpa, sobre o medo. E nos faz triunfar no martírio, no sofrimento, na vida, nos problemas. Sem esse poder a igreja não avança. Mas nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Um encontro que está para além da doutrina. Um encontro que está para além da teologia. E eu não estou tirando o mérito e a virtude da doutrina e da teologia, mas eu estou dizendo que nenhuma doutrina que redunda de uma vida profunda com Jesus é válida. Se a doutrina do Evangelho não nos coloca de joelhos e maravilhados, dizendo Cristo é a coisa mais sublime e gloriosa que eu já conheci, então não é válida. O Evangelho precisa mexer com o nosso coração, queridos. Precisa nos tirar da zona de conforto, porque nós seremos como a igreja de Laodiceia, que não é fria nem quente, é morna. Isso é conhecer o poder da ressurreição de Cristo. E ele continua dizendo, eu quero ter participação nos sofrimentos de Cristo. Paulo demonstra uma forma de conhecer Jesus
que está para além da cognição, mas na participação da caminhada com Jesus, que está no abraçar da totalidade da fé em Cristo Jesus, que implica abraçar não só as partes boas do Evangelho, mas abraçar a inteireza do que significa caminhar com Jesus. Por isso Paulo ele fala, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Porque na medida em que ele participa dos sofrimentos de Cristo, ele sabia que se assemelhava ao próprio Cristo. Eu estava conversando esses dias e eu estava falando que teve um período que eu fiquei muito tempo desempregado. E de vez em quando eu via algumas pessoas desempregadas, na verdade empregada, né, falando o seguinte, olha, meu chefe é problemático, acontece isso, ou então reclama do trabalho, reclama disso, reclama da vida e tal. E eu pensando assim, caramba, cara, eu queria ter esse problema, estou desempregado. Eu queria reclamar do meu chefe, mas não posso. Eu queria reclamar dos problemas do trabalho, mas não posso. O Evangelho é a mesma coisa, queridos. O Evangelho é a mesma coisa. Cristo nos chama para abraçar a totalidade de seguir Ele e se assemelhar a Ele. Não só naquilo que há de benéfico e prazeroso em caminhar com Jesus, mas até mesmo os sofrimentos de caminhar com Jesus. Segundo a ótica de Paulo, isso é ter conhecimento de Jesus. Isso é se encontrar com Cristo ressurreto na vida. É se assemelhar com Ele na sua caminhada. Para que da mesma forma que a gente morra com Ele, a gente também ressuscite com Ele na eternidade. Isso é conhecer Jesus, queridos. Essa é a verdadeira gnosis, iluminação que nós precisamos ter diante da figura de Jesus. Aquela percepção de Jesus que nos faz perceber que a obra do Evangelho é real, que o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é real. E não existe nada mais pleno, bonito e maravilhoso do que essa realidade. E por isso eu quero viver por ela, eu quero sofrer por ela, eu quero me apropriar do poder da ressurreição de Cristo que ministra sobre a minha vida que não há culpa, que não há pecado, que não há inferno que resista ao poder da igreja. Eu quero me apropriar disso. Isso é conhecer Jesus. Amém, queridos? Nós temos plena confiança em Jesus Cristo, na nossa vida, no nosso trabalho, em casa, quando, em primeiro lugar, nós nos apropriamos daquilo que há de mais singelo na mensagem do Evangelho. Eu não me basto, eu não sou suficiente, eu preciso da graça e da obra completa de Jesus. E a partir disso, eu preciso ter a convicção daquilo que é perda e daquilo que é lucro vivendo com Jesus. Entendendo aquilo que é lucro diante de Jesus, eu posso me apropriar daquilo que é conhecer Jesus, conhecer o poder da sua ressurreição, me apropriar dos sofrimentos de Cristo. Esse é o evangelho que eu quero guiar a minha vida, que eu quero guiar a minha família, que eu quero guiar a igreja. Porque sem isso, queridos, sem isso, a nossa vida cristã é meramente ilustrativa. É meramente vir aqui domingo, assistir, levantar, ir para casa. Nós precisamos conhecer Jesus. E de forma análoga ao apóstolo Paulo, perceber que depois desse encontro, a sua vida nunca mais foi a mesma. Mudar completamente o seu coração, mudar completamente a sua perspectiva. Porque se o evangelho não nos envolve, então o que vai nos envolver? Amém, queridos? Vamos orar?